Olá, galera. Esta é mais uma aula abordando os tópicos de análise combinatória. Nesta aula, irei mostrar para vocês os tipos de permutações e como realizar os cálculos para resolver situações, problemas envolvendo esta habilidade. Antes de iniciar o estudo das permutações, vamos primeiro entender o que é um fatorial e como calcular o fatorial de um número. O que vem a ser um fatorial? O fatorial não é um método da análise combinatória, é uma ferramenta que vamos precisar para desenvolver os métodos da análise combinatória. Como fazer para calcular o fatorial de um número? Ora, o fatorial de um número é o produto deste número com todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Utilizamos o símbolo de exclamação após o número para representar o fatorial. Deste jeito aqui, ó. Isso aqui a gente lê 5 fatorial. Então, vamos representar o símbolo de exclamação para representar o fatorial de um número. Segundo esta definição, temos que o fatorial do 5 é igual ao 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Vou multiplicar o 5 por todos os seus antecessores até chegar ao número 1, que vai ser igual a 120. Assim como o fatorial do 4 é igual ao 4 vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, que vai ser igual a 24. Como o fatorial do 3 é igual ao 3 vezes o 2 vezes o 1, que é igual a 6. E que 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Agora, por definição, tanto o 0 fatorial quanto 1 fatorial são iguais a 1. Então, quando aparecer em uma questão pedindo o fatorial do 0 ou fatorial do 1, você não vai realizar cálculo algum. Basta colocar o número 1, que já é a resposta. Isso é por definição. Agora, detalhe interessante, ó, essa observação aqui. Ó, não existe fatorial de um número negativo. Só existe fatorial de número positivo. Vamos ver aqui como que devemos proceder para fazer a simplificação envolvendo fatoriais. Observe a fração abaixo. Nesta fração aqui, eu tenho um fatorial no numerador e um fatorial no denominador. Em casos semelhantes a esse aqui, sempre devemos regredir o maior até chegar no menor para fazer o cancelamento dos fatores comuns. Então, vamos regredir o 5 até chegar ao 3. Vamos multiplicar o 5 por seus antecessores até chegar ao número 3, que vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Então, podemos escrever a fração da seguinte forma: 5 vezes 4 vezes 3 fatorial e repete o 3 fatorial, que é o denominador. Vou cancelar este 3 fatorial com este 3 fatorial. Vai me restar o 5 e o 4. Agora eu quero que vocês entendam que quando eu faço este cancelamento aqui, na verdade eu estou dividindo. 3 fatorial por 3 fatorial vai dar 1. Quando eu faço a divisão do 3 fatorial por 3 fatorial, vai dar 1. Mas não é necessário eu escrever o número 1 aqui, pois o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ele não vai alterar em nada aqui. Então, quando eu faço a multiplicação do 5 vezes o 4, vai dar 20, e o 20 vezes 1 vai dar 20. Por isso que eu não escrevo 1 aqui. Vamos fazer outros exemplos semelhantes a este aqui. Neste caso aqui, o de cima também é maior do que o de baixo, então eu vou ter que regredir o 9 até chegar ao 6. Ó. Vou multiplicar o 9 vezes o 8, vezes o 7, depois vezes o 6. Cancela este 6 fatorial com este 6 fatorial. Vai me sobrar apenas o 9 vezes o 8, vezes o 7, que vai dar 504. Neste outro exemplo aqui, eu tenho um produto de fatoriais no numerador e um produto de fatoriais no denominador. Neste caso, vou ter que regredir separadamente. Primeiro eu vou regredir
o 10, que é o maior de todos, até chegar ao 7 fatorial, que é o maior de baixo. E depois vou regredir o 5 fatorial até chegar ao 3 fatorial. Regredindo o 10 até o 7, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Regredindo 5 até chegar ao 3, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Agora eu vou cancelar este 7 fatorial com este 7 fatorial, este 3 fatorial com este 3 fatorial. Vai me restar o 10 vezes o 9 vezes o 8 vezes o 5 vezes o 4. E multiplicando todos esses fatores aqui, eu vou obter 14.400. Neste caso aqui, eu tenho que o maior é o denominador. Então, eu vou regredir o denominador e não o numerador, como eu fiz nos exemplos anteriores aqui. Então, eu vou regredir o 15 até chegar ao 13. Fica 15 vezes o 14 vezes o 13 fatorial. Cancelei o 13 fatorial com o 13 fatorial. 13 fatorial dividido por 13 fatorial vai dar 1. E vou repetir o 15 vezes o 14, que vai dar 210. Então, fica 1 sobre 210. Então, em situações semelhantes a estes exemplos que eu fiz aqui, você vai proceder do jeito que eu mostrei aqui para facilitar o seu trabalho. Agora, sabendo como calcular o fatorial de um número, vamos iniciar o estudo das permutações. Permutação. Neste tipo de agrupamento, o número de elementos do universo é igual ao número de elementos do grupo. Ou seja, cada grupo vai conter todos os elementos disponíveis no problema. Aqui teve um erro de digitação, faltou o aqui, galera, mas aqui é número de elementos. Então, eu vou pegar todos os elementos disponíveis na questão e colocar em cada grupo. Então, o que você tem que entender na permutação é que em todo agrupamento você vai pegar todos os elementos disponíveis na questão. Existem três tipos de permutação: a permutação simples, a permutação com elementos repetidos e a permutação circular. Vamos iniciar pela permutação simples. Neste tipo de permutação não existe restrição. Neste caso, basta calcular o fatorial do número de elementos do universo, o fatorial do número de elementos que aparece no problema. E para isso utilizaremos esta forma aqui, onde este n vai indicar a quantidade de elementos disponíveis na questão. Vamos para o exemplo, para você entender melhor. De quantas maneiras diferentes podemos organizar 5 pessoas em uma fila? Neste caso aqui, neste exemplo, eu tenho um total de 5 elementos disponíveis no problema. Então, no lugar deste n, eu vou escrever o número 5 e no lugar deste outro, o número 5. Então, a permutação de 5 é igual ao 5 fatorial. E o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Então, a quantidade de maneiras que podemos organizar 5 pessoas em uma fila é 120 maneiras diferentes. Vamos fazer outro exemplo aqui agora, utilizando letras. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra escola? Os anagramas da palavra escola são todas as letras desta palavra, trocando a ordem das 6 letras. Cada sequência formada a partir desta mudança de ordem das letras, eu digo que é um anagrama. É como se você pegasse e formasse senhas com 6 dígitos, utilizando apenas estas 6 letras aqui. Então, cada senha vai ser um anagrama. Para calcular o número de anagramas de uma palavra, basta calcular a permutação simples do número de letras da palavra. Daí temos, ora, se esta palavra aqui tem 6 letras, então no lugar deste n eu vou escrever o número 6 e deste aqui também. Então vai ficar a permutação de 6 é igual a 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720. Então a quantidade de anagramas que podemos formar com as letras da palavra escola é 720. Vamos para o próximo tipo de permutação. Permutação com elementos repetidos.
Neste tipo de permutação existe restrição. Sendo assim, devemos levar em consideração os elementos repetidos. Neste caso, devemos calcular o fatorial do número de elementos disponível na questão e dividir pelo produto dos fatoriais do número de vezes que cada elemento se repete. Vamos fazer o exemplo para você entender melhor. Usaremos esta forma para calcular a permutação com elementos repetidos, onde este n é o total de elementos disponíveis na questão, este x vai ser a quantidade de vezes que uma letra se repete, e esse daqui, se tiver outra letra que se repete, é a quantidade de vezes que ela se repete também. Caso tenha apenas uma letra que se repete, você coloca apenas o valor do x, não coloca o y. Se tivesse 3 letras que se repetem, você colocaria as 3 e calculava o fatorial dos 3 aqui. Vamos para este exemplo aqui. Quantos são os anagramas da palavra amar? Você observa que aqui eu tenho uma letra que se repete. Ó, o A vai aparecer 2 vezes. Então, neste caso, devemos proceder diferente do que a gente fez naquele exemplo anterior de permutação simples, já que lá eu utilizava apenas letras da palavra escola, que não tinha nenhuma letra que se repetia lá na palavra escola. Neste caso, eu tenho. Então, eu tenho que usar esta forma. Primeira coisa que você deve fazer em questões desse tipo aqui é encontrar o total de letras. Neste caso, a palavra mar tem 4 letras. Em seguida, você vai identificar quantas letras tem repetida, né? E colocar aqui. Neste caso, apenas o A se repete, ele se repete 2 vezes. Então, o x é igual a 2 e o n é igual a 4. Substituindo na forma, vai ficar o P de 4 elevado a 2. Vai ficar, no lugar do n, tu coloca o 4, vai ficar 4 fatorial, sobre, no lugar do x, coloca o 2, vai ficar 2 fatorial. E 4 fatorial dividido por 2 fatorial, você deve regredir o 4 até chegar ao número 2 para fazer o cancelamento. Você vai cancelar este 2 fatorial com este 2 fatorial, vai me restar o 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, a quantidade de anagramas que eu posso formar com a palavra amar é 12. Vamos fazer outro exemplo aqui, tendo mais letras que se repetem. Tanto o A se repete como o N também. Então, a primeira coisa que você deve fazer é identificar o número de letras, que neste caso eu tenho 6 letras. Em seguida, vamos identificar os elementos repetidos, a quantidade de letras repetidas. Então, primeiro eu tenho o A com 3 repetições, então no lugar do X você vai colocar o 3. E depois eu tenho um N com 2 repetições. E no lugar do Y coloco o 2. Substituindo na forma agora. No lugar do N eu coloquei o 6. No lugar do X o 3. E no lugar do Y o 2. Então vamos regredir agora aqui o 6 até chegar ao 3 e repetir o 2. Regredindo o 6 até o 3, eu vou cancelar este 3 fatorial com este 3 fatorial. Vai sobrar apenas o 4 vezes o 6 vezes o 5 vezes o 4. E embaixo o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Se eu fizer o produto 6 vezes 5 vezes 4, eu vou obter 120. E o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vai dar 2. Dividindo 120 por 2, eu vou obter 60. Então, a quantidade de anagramas da palavra banana é 60. Vamos para o último tipo de permutação que vou apresentar nesta aula. Permutação circular. É o tipo de permutação em que a distribuição de elementos num grupo são ordenados em forma de círculo. A forma que usaremos para calcular questões abordando esta habilidade é esta aqui, ó. Permutação circular de n é igual, abre parênteses, n menos 1, fecha parênteses, fatorial. Vamos aqui ao exemplo. Uma família é composta por 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos. No restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa? Ora, o número de elementos disponível aqui é 6. Então, no lugar deste n eu coloco 6. Vai ficar permutação circular de 6 é igual, abre parênteses, 6 menos 1, fecha parênteses, fatorial. 6 menos 1 vai dar 5. Então, vai ficar 5 fatorial.
5 fatorial é 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, que vai dar 120. Então, a quantidade de maneiras diferentes que essas 6 pessoas podem sentar em torno da mesa vai ser 120 maneiras diferentes. Vamos para outro exemplo aqui para você entender melhor. Eu tenho 2 meninos e 3 meninas, e esses 2 meninos e as 3 meninas formarão uma roda dando-se as mãos. De quantos modos diferentes poderão formar a roda? Ora, neste caso eu tenho 2 meninos e 3 meninas, então o total de elementos disponível aqui na questão são 5 elementos. Então, vou colocar o 5 no lugar deste N e o 5 aqui, ó, fazendo a substituição na forma. Vou obter 5 menos 1, que vai dar 4. Então, vai ficar 4 fatorial, e o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Então, aqui encerraremos a nossa aula sobre permutação. Os outros métodos da análise combinatórias são o arranjo e a combinação, que veremos em aulas seguintes.